Olá, olá, queridos! Bom dia, boa tarde, boa segunda-feira para todos vocês. Esses são 7 coisas que você precisa saber de volta nesta semana aí para falar sobre o Wild Card, né? Na semana passada, semana 18, não tinha tantas coisas assim para falar, mas o Wild Card obviamente tem. Eu não vou falar tanto sobre os Bears porque não é Bears TV e porque eu já falei bastante sobre os Bears no vídeo do sábado de madrugada, tá? Então se você ainda não assistiu, assista. Estará no final desse vídeo, quando aparece o card dos vídeos, assista um pouco mais sobre Packers e Bears, tá bom? Também não vou falar tanto sobre os Rams porque eu já falei no vídeo para os membros no sábado, mas tem outras coisas pra gente falar aqui nos 7 coisas e claro, amanhã tem o vencedores e perdedores para destacar os vencedores e os perdedores do Wild Card, tá bom? Vamos nessa então, começando com o Bryce Young. Esse eu falei nesse outro vídeo para os membros, mas eu queria falar um pouco mais sobre. Eu acho que passa uma falsa impressão, esse título de divisão de Carolina, de que as coisas estão agora tudo lindo, maravilhoso. Certamente o Bryce Young melhorou para esta próxima temporada, aliás, nessa última temporada. Talvez as expectativas que foram estabelecidas no final de 2023 elas não foram tão atingidas. A defesa de Carolina melhorou também, o Jaycee Horn, o Mike Jackson, o trabalho do coordenador defensivo, que pode ter uma vaga no futuro como técnico, eu não sei, né? Pode ser entrevistado, o Evero, aí para head coach. Não acho nenhum absurdo, porque faz um bom trabalho com o material que tem à disposição lá nos Panthers. Mas a questão é a seguinte, eu acho que não pode ser apagado, até o bom segundo tempo que o Bryce Young fez, algumas oscilações que ele teve ao longo da temporada. Eu adorava o Bryce Young, era o meu prospecto favorito na posição de quarterback, ressalvada a questão, claro, da altura, saindo naquele draft. Na época, eu achava que teria um potencial melhor do que o CJ Stroud, porque eu tinha muito mais dúvidas em relação ao CJ Stroud saindo aí de Ohio State. E o Bryce Young foi bem mal no seu primeiro ano, ele com certeza está melhor do que aquele início de carreira, mas ainda é um quarterback inconsistente. Ainda é um quarterback que às vezes sob pressão ele tem problemas. Mas nesse trabalho sob pressão, às vezes ele está correndo com a bola, sentindo melhor a pressão, escalando pockets, é muito nítido que ele melhorou. Certamente isso. Agora, melhorou o suficiente? Porque vale lembrar, a Carolina ganhou a divisão mais fraca da NFL. O Bryce Young oscilou bastante. Houve jogos que a Carolina venceu apesar do Bryce Young. Por exemplo, o jogo contra os Packers. Então fica esse questionamento. Não acho que ele vai fazer jus ter sido uma primeira escolha geral do draft e tudo que Carolina hipotecou para tê-lo. E claro, o torcedor dos Panthers está feliz porque o time foi para os playoffs e foi muito combatível, vendeu caro a derrota para o Los Angeles Rams, que é um time que muita gente coloca no Super Bowl, eu incluso. Mas, de qualquer forma, é algo para a gente ficar de olho para a próxima temporada. Carolina cai de pé, uma temporada digna considerando as expectativas. Segunda coisa que você precisa saber é que o argumento do calendário fraco para diminuir os feitos do Drake May e do New England Patriots, ele começa a cair por terra. É verdade que New England entra nesse jogo com uma vitória e 2 derrotas contra times que terminaram o ano com campanha positiva, mas também tem que contextualizar que quando enfrentou Tampa era uma outra realidade, poderia ter vencido o Pittsburgh Steelers, por exemplo, se não fossem 5 turnovers, né? Agora, CCC, a gente não vai ficar falando tanto sobre isso. Fato é a decorrência lógica, como eu já falei, um quê de Aristóteles, que se você vence todos os times fracos que você enfrenta, com exceção da semana 1 os Raiders, significa que você não é um time fraco, porque você se sobrepôs a times fracos. Isso, no mínimo. Não acho que o New England Patriots seja o melhor time do mundo, não terminou o ano como o primeiro, por exemplo, do meu Power Ranking, mas eu acho que é um time com uma cultura estabelecida pelo Mike Vrabel, uma linha defensiva que pressiona bem mais o quarterback quando tem Milton Williams e Christian Barmore. Inclusive, Milton Williams fez uma pós-temporada fantástica pelos Eagles no ano passado, e ele, junto do Barmore, uma das duplas que mais pressiona o quarterback no meio de linha defensiva, e ontem foi um terror para o Justin Herbert. Eu acho que o Drake May merece sim ser considerado MVP. Ah, calendário fraco. Gente, independente de calendário fraco, irmão, o Drake May teve mais de 70% de passos completos com 9 jardas por passe. Geralmente, quando o quarterback tem 70% de passos completos, ele tem tipo 6,5 jardas por passe, porque ele teve um monte de passe curto. O Drake May, tendo a temporada que teve em profundidade, a temporada que teve sob pressão, foi o sexto quarterback mais pressionado e o rating dele sob pressão é fantástico. O aproveitamento dele de passe pressionado é melhor do que o Caleb Williams em qualquer situação. E eu não estou sendo clubista, né, com o Caleb, até porque eu estou usando a camisa dele em USC aqui, independente do calendário, até porque calendário fraco por calendário fraco, a força de vitória, ou seja, a campanha dos times que você venceu, dos Broncos e dos Bears, como eu já falei algumas vezes, não é tão diferente da campanha que os Patriots tiveram contra times, aliás, as vitórias dos times que os Patriots venceram, e você não viu ninguém falando pro Bo Nix ou Caleb Williams ser MVP, pelo menos ninguém que, assim, realmente faça sentido. O torcedor dos Broncos pode acreditar nisso, o torcedor tem o direito de acreditar nisso e hypar seu quarterback. Eu acho o Nick Bonito mais MVP para Denver do que o Bo Nix, mas tudo bem. E talvez o Patrick Surtain, embora tenha perdido jogos. Agora, esse argumento ele vai dando uma queda de força, né? Vamos lá.
parece que tem um rumor que temos um novo 007 e me preocupa bastante porque o ator lá, agora eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu encontro aqui, ainda bem que tá aberto, Neil 007. Callum Turner. Achei que ele tem cara de 007, ele não me passa essa vibe de posso resolver a parada a qualquer momento. Ele tem uma cara meio fofa, né? Mas até aí o Drake May também tem. E vamos à minha teoria idiota, ridícula, que eu sei que é completamente absurda, mas analogy is my passion, ou analogia is mi passion, que você, quando tem um quarterback de elite, é tipo o filme 007, que ele dá um jeito, resolve, e dá um jeito, ponto. O Drake May deu um jeito ontem. Não estou falando que ele já é um quarterback de elite, até porque esse rótulo, que vocês gostam muito, que eu fale sobre, né? O pessoal pede prateleiras de quarterback o tempo inteiro. Ah, fulano é elite, o Kurt odeia fulano, porque ele fala que não é elite, blá, 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 enfim. Demora para esse rótulo vir, porque é uma coisa que, se você dá esse rótulo, não dá para tirar por causa de uma temporada, por causa de meia temporada. Portanto, esses 4 aqui, mesmo que os 4 não tenham tido o melhor ano do mundo, deixa eu ver se eu consigo olhar aqui, Josh Allen, Joe Burrow, Lamar Jackson e Patrick Mahomes, eles continuam com esse rótulo para a próxima temporada. E aí eu não sei se eu estou preparado já para dar esse rótulo de quarterback de elite para o Drake May, até porque a gente viu o que o Cam Newton fez em 2015, o que o Matt Ryan fez em 2016 e depois deram uma queda. Entre outros exemplos, né? A gente poderia citar aqui. Então é um rótulo que eu costumo tomar cuidado para dar esse rótulo, para não parecer que eu oscilo em função do horóscopo. E aí, não, peraí, mudei de ideia. Quando você fala que um quarterback de elite, ele é elite. Porque a maior virtude do quarterback de elite é a consistência. É a consistência em alto nível, tá? Fazendo um paralelo agora para outra parada que eu gosto bastante, que é a Fórmula 1. Esse aqui é o carro do Schumacher em 96, talvez o pior carro que ele tenha tido na carreira. Tem a Jordan em 91, mas foi para uma corrida só. Um dos grandes trunfos dele, uma das grandes virtudes do Schumacher, era a consistência de volta rápida após volta rápida, especialmente na era de reabastecimento da Fórmula 1, né? Você precisava rodar essas voltas rápidas para tirar essa diferença em relação aos oponentes quando eles iam abastecer, e às vezes voltando com o pneu frio, o carro mais pesado. E essa consistência do Schumacher de volta rápida após volta rápida após volta rápida é o que definia muito também o talento dele. O quarterback de elite, ele é consistente e você sabe quando você ligar a TV para assistir o Sunday Night Football, ele vai entregar um bom desempenho. Como foi o Josh Allen ontem. Quando o bicho pega, ele aparece e ele dá um jeito. Novamente, não estou falando que o Drake May já é um quarterback de elite, porque esse rótulo tem que tomar cuidado. Mas ele teve uma temporada de elite. Não dá para não dizer o contrário. Por quê? E por que eu nunca falei que o Justin Herbert é um quarterback de elite? Porque quando o bicho pega, o quarterback de elite tem que dar um jeito. E ontem, Drake May e Justin Herbert apanharam mais do que pandeiro no pagode. Qual dos dois quarterbacks deu um jeito? E não, eu não estou falando que o Justin Herbert é pipoqueiro e que a culpa da derrota é dele. Das 3 derrotas em playoff, de longe, essa é a que menos o Justin Herbert teve culpa. Agora, a porcentagem de pressão, a quantidade de sacks foi parecida. Qual quarterback deu um jeito? Qual quarterback conseguiu o big play correndo com a bola e armou o time para chutar o field goal? Qual quarterback escalou o pocket para a esquerda e conseguiu conectar com o Hunter Henry, lei do ex, aliás, para conseguir o primeiro touchdown da partida? Foi o Justin Herbert ou foi o Drake May? É isso que me incomoda e sempre me incomodou no Justin Herbert. Não é que o Justin Herbert seja pipoqueiro por conta da derrota de ontem, mas ele também não contribuiu com uma potencial vitória. Pressionado, ele não fez absolutamente nada. Pressionado, o Drake May fez muito durante essa temporada inteira e ontem também. Quarterback bom, quarterback puxel, tem que dar um jeito. É assim que as coisas funcionam. Quarta coisa que você precisa saber é que Josh Allen é Josh Allen. Muitos de vocês talvez tenham olhado o meu palpite de colocar o Buffalo Bills chegando no Super Bowl e falado: o Kurt ama o Josh Allen. O Kurt quer fazer um triângulo amoroso com Helen Steinfeld e Josh Allen. Mas não é por aí. Não garanto que não, tá? Minha noiva que tá assistindo o vídeo. Te amo, meu bem. Fica tranquilo. A questão é a seguinte. Numa pós-temporada tão parelha como essa, tão imprevisível como essa, eu acho que o peso da posição de quarterback é um fator. E eu acredito que o peso do Josh Allen nesse jogo contra os Jaguars foi um fator. Ademais, eu venho falando há algum tempo, primeiro, todo mundo já está careca de saber que a defesa terrestre do Buffalo Bills é uma piada. Que é uma piada. O que até me estranha o fato de Jacksonville não ter corrido mais com a bola, tá? Mas eu vou falar sobre isso mais no Vencedores e Perdedores. Agora, a secundária de Buffalo é boa. E isso somado ao Josh Allen, eu acho que pode virar alguma coisa aí. Inclusive, conversei com alguns amigos que torcem para os Broncos e
E eles têm essa consciência, eu imagino que você, torcedor dos Broncos, tem essa consciência, que esse matchup, Denver e Buffalo, é bem desagradável para os Broncos. Eu acho que se eu fosse torcedor dos Broncos, o único time dos playoffs que eu não gostaria de enfrentar na AFC era o Buffalo Bills. Pelo retrospecto do playoff do ano passado, pela secundária de Buffalo contra o Bo Nix, não me passa confiança. Honestamente, hoje não me passa confiança. Eu comentei esse Bills e Broncos ano passado e foi medonho. O Bo Nix não tinha alternativa para mais de 10 jardas. É um outro quarterback, sim. Não estou falando que eles não evoluem. Calma, tá? Mas tem a questão também que Denver não tem um bom jogo terrestre. E isso poderia ajudar muito contra essa defesa terrestre frágil dos Bills. E agora o Josh Allen vencendo essa partida, a primeira partida fora de casa nos playoffs, cria uma confiança muito forte para enfrentar os Broncos no Colorado. Os Broncos são favoritos nesse jogo, tá? Isso é fato, mas eu vejo uma condição boa para os Bills vencerem essa partida, especialmente se o Josh Allen jogar como jogou esse último jogo, né? Quase 300 jardas passadas, 3 touchdowns totais e tudo mais. E ele fez a diferença, né? Ele fez a diferença, veio uma pressão, ele conseguiu uma big play na campanha derradeira, aí teve aquele tush-push que ele arrastou todo mundo e depois, na sequência, anota o touchdown da vitória. Sobre a interceptação derradeira do Trevor Lawrence, eu não acho que foi culpa dele, não vou crucificar aqui, eu estou muito nessa campanha agora, até falei para meus amigos do Partido Níquel, que a gente não precisa, toda interceptação, fazer uma caça às bruxas e ficar apontando o dedo, tipo o Leonardo DiCaprio no filme assim, ó. A culpa dele foi dele, a culpa não foi dele. Tipo a interceptação do Bryce Young no primeiro tempo. O Jalen Coker para na rota, mas ele para no meio da rota porque ele se posiciona entre as zonas. Aí os dois não estão na mesma página. Não necessariamente toda interceptação a gente tem que fazer um processo penal e tentar descobrir quem é o culpado, investigar o grau de culpa e tudo mais. Não acho que precisa ser dessa maneira, honestamente. E a interceptação derradeira foi muito mérito do outro Davis White, né? A marcação estava muito apertada e tal. Não acho que, nossa, o Trevor Lawrence forçou um passe. Irmão, última campanha, entendeu? Tem que confiar no seu recebedor, a defesa aérea de Buffalo é boa. E tudo bem, tá? Não vou crucificar o Trevor Lawrence aqui, porque eu não acho que ele jogou mal, não. Quinta coisa que você precisa saber, isso eu não falei no pós-Packers e Bears, tanto eu queria conversar sobre. Existe um axioma da ciência política que é o seguinte, que vale para democracias tal, e regimes republicanos. Só existe impeachment com alternativa. Existe alternativa para o Matt LaFleur hoje no mercado? Não tem nenhum coordenador ofensivo que eu daria a chave da franquia. Assim, toma, chave da franquia é sua, se vira, seja feliz. Não tem, tá? Não tem. Nenhum. Será que você quer interromper esse trabalho com o Jordan Love, que o Matt LaFleur fez, que é bom o trabalho com o Jordan Love em específico, para chegar um novo técnico? Aí você pode virar, curte, mas tem vários coordenadores defensivos que eu acho que pode ser uma boa. Pois é, mas o trabalho do Jeff Hafley na defesa dos Packers, considerando a defesa dos Packers saudável, é ruim? É uma secundária com o Valentine e o Nixon. Não são grandes jogadores e evoluíram na mão do Jeff Hafley. Lembra o passado recente de coordenadores defensivos dos Packers? Será que vale trazer uma mente defensiva? E aí, o Jeff Hafley talvez não queira ficar, inclusive pode ser entrevistado para head coach, pelo que eu vi de rumor em alguns times. Será que vale a pena? Só existe impeachment com alternativa. Dito isso, a alternativa que surge no horizonte talvez seja o John Harbaugh. Mas o problema do John Harbaugh nos últimos anos não é o mesmo do Matt LaFleur? Esses derretimentos em quarto período e em playoff? Vai trocar o Matt LaFleur por uma grife nesse momento? Porque o problema é o mesmo. Eu acho que fez um excelente trabalho o John Harbaugh em Baltimore. Aí existem rumores, o Rapoport fala uma coisa, o Schefter fala outra, de que o Harbaugh perdeu o vestiário, eu sei lá que cargas d'água aconteceu. Mas será que vale essa mudança? Sem uma alternativa, como teve no ano passado, que tinha Mike Vrabel e Ben Johnson no mercado, será que vale? Não sei. Aí você pode falar, pô, Curti, mas tem o John Harbaugh. Então, mas o Mike Vrabel, a questão dele sair de Tennessee foi uma mudança de cultura que os donos dos Titans quiseram imprimir, de menos jogo terrestre, mais jogo aéreo, porque a gente tá aí na NFL de um jogo aéreo, papapá, deu bem errado, inclusive, né? Com o Brian Callahan. Foi uma situação, acho que diferente do desgaste e do atrito que já vinha acontecendo do John Harbaugh com os Ravens. Então, não sei. Honestamente, eu não mandaria embora o Matt LaFleur. Eu esperaria mais uma temporada. Agora, se os resultados forem semelhantes numa próxima temporada com o LaFleur, e se o time for mais conservador que deveria, se as coisas estiverem desmoronando ele continuar com uma cara de blazer, aí eu me pergunto se ele é o técnico certo para liderar os Packers e não que ele teria que ser um coordenador ofensivo com um técnico gritando no ouvido dele, falando assim, irmão, vai ser agressivo agora. Vamos ver, mas eu não mandaria embora não. Para terminar, que a gente está com 14 minutos já, que trabalho formidável de Kyle Shanahan. Eu achava muito difícil que os 49ers vencessem esse jogo pelo matchup com o Philadelphia Eagles, pela ausência de linebackers, e aí o Kittle machuca. E os 49ers deram um jeito, né?
Que genial você chamar aquele passe do Jawan Jennings, que inclusive foi quarterback no início da carreira, né? Teve esse histórico. O Christian McCaffrey não teve uma boa eficiência correndo com a bola, mas apareceu no jogo aéreo. O Brock Purdy teve sim 2 interceptações, eu sei, mas no geral, acho que considerando todo o contexto, fora de casa, contra uma defesa do Vic Fangio, foi um jogo sólido, acho que dá para falar dessa maneira. Que trabalho do Robert Saleh e que trabalho da comissão técnica de São Francisco. Talvez tenha chegado no limite de competência, que é a semifinal de conferência, num matchup bem desfavorável, ainda mais sem o Kittle, para enfrentar o Seattle Seahawks fora de casa. Né? E o último jogo mostrou isso com muita clareza. No quarto período, colocando o Purdy fora do pocket e tal, as coisas até melhoraram para São Francisco, mas eu acho que é um matchup muito ruim para os 49ers, né? Porque a defesa terrestre de Seattle é fantástica, é um matchup ainda pior do que era o Philadelphia Eagles. Talvez São Francisco tenha chegado no limite de competência, a gente vai descobrir no sábado, tá? No final do vídeo, inclusive, eu vou passar a agenda dos jogos do final de semana. E por outro trabalho, e para terminar, que trabalho medonho do Nick Sirianni. Medonho. Ah, mas ele é o gestor do time, ele não tem que mexer tanto no playbook. Ah, sério mesmo, velho? É sério. Então vamos fazer a seguinte analogia. Sempre que me perguntam, Curte, qual é a função do head coach, do coordenador ofensivo? Eu escrevi no Manual de Futebol Americano há 10 anos isso. O head coach é o presidente, o coordenador é o ministro. Então se o ministro faz um monte de merda, aí o presidente fala, ah, mas eu sou gestor, né? Pô, eu tenho formação em economia aí, o ministro tá fazendo um monte de besteira, mas eu sou o gestor do time, né? Pô, que desculpa desfarrapada, hein? Até quando a gente vai ficar com essa desculpa? Ah, não, porque o Jalen Hurts tem um coordenador ofensivo todo ano diferente e tal, e o Nick Sirianni, ele é o gestor do time, né? Pô, que lindo esse gestor, né? Que colocou o Brian Johnson de coordenador ofensivo e agora o Kevin Patullo. É sério isso? O Dan Campbell, que não tinha essa virtude de mente ofensiva, ao contrário do Nick Sirianni, Dan Campbell foi tight end na NFL, ele pegou o play calling dos Lions no meio da temporada. Você vai me dizer, na moral, que um técnico campeão do Super Bowl não tem da capacidade de falar assim, ó, Patullo, você só tá fazendo besteira, chega, acabou, ninguém aguenta mais o ataque dos Eagles no segundo tempo. Me dá o play calling aqui, me dá o headset que eu vou chamar essa paçoca aqui porque eu sou uma mente ofensiva, eu já trabalhei com ataque, a maquita tá rolando, eu tô ficando irritado. É inacreditável, cara. Inacreditável. Disparado, um dos jogos chatos que eu comentei esse ano. Chatos, que eu falava, meu Deus do céu, que jogo horrível. Era quando o Philadelphia Eagles estava jogando no segundo tempo no ataque. Defesa formidável. Mas no segundo tempo, que coisa chata, que coisa insuportável. Insuportável assistir. Não é só o Sirianni. Calcaterra, que jogo horrível. Jalen Hurts sob pressão, que coisa medonha. Então, assim, Tá, o torcedor dos Eagles, você tem que estar que nem eu, velho. Você tem que estar que nem eu não torço pra Filadélfia. Você tem que estar que nem eu. Você vai bater palma pra isso tudo? Não dá, na boa, não dá. É isso. Fizemos todos os fracos que podíamos, a Maquita vai começar aí, eu tenho que ir na academia, já tá com 20 minutos. Amanhã eu volto com vencedores e perdedores. Tchau, eu tô muito pistola com isso aí, Filadélfia. Beijo. Até a próxima, hoje tem Houston e Pittsburgh. Ah, agenda. Maldita dessa Maquita, olha que inferno isso, velho. Estragou já minha segunda-feira. Ó, seguinte, sábado tem São Francisco e Seattle. E... qual que é o outro jogo mesmo? Ah, Broncos e Bills. Domingo tem Patriots recebendo o vencedor de Pittsburgh e Houston e Bears e Rams, tá bom? É isso, os horários não temos definido. Transmissões, 2 da ESPN, 2 do Sport TV. Não sei ainda se tem jogo na GTV, não sei ainda qual jogo eu comento. Não sabemos os horários, descobriremos em breve e aí eu conto pra vocês. Tchau, até a próxima, bye bye.